E louvado sejas o nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. E louvado sejas o nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Graças a Deus, meus filhos. E graças a Deus, meus filhos. Oh, filhos. Quando se vive muito, filhos, se aprende muito. E muitas vezes, meus filhos, se vive tanto que se cansa de viver. E muitas vezes, filhos se perguntam por que tanta canseira nesse caminhar? Por que tanto desassossego nesse pensador? Por que tantos batimentos acelerados nesse coração? Por que esses pés dói tanto e essas pernas parece que não vão mais funcionar? E essas dor nas costas que se sente? Filhos, muitas das vezes, filhos, as pressões são tantas. A pressão do ser, do ter, do estar, filhos. A pressão do se mostrar para o outro que não é ainda, né, filhos? Aquela pressão que as sociedades em que meus filhos vivem exige demais da conta. E exige dos meus filhos o sono. E exige dos meus filhos a fala. E menos dos ouvidos. E menos dos vossos descansos. E menos das vossas vigilâncias. E menos das vossas orações. Porque o que vimos aqui ao redor, filhos, é muita sofreguidão, é muita busca, filhos, daquilo que não enche o vosso coração. E nesses momentos, filhos, quando o coração não se enche do que realmente deve ser cheio, mesmo achando que ele está cheio, a sensação é de vazio. A sensação, muitas vezes, filho, é de perdição. De se ver perdido, meus filhos, em meio dos turbilhão que envolvem, filhos, o vosso viver, que poderia ser mais simples, com menos coisas, com mais nitidez do que se realmente precisa e não do que se realmente quer. Porque o que se quer nem sempre é o que se precisa. E muitas vezes o que se precisa nem passa pelos pensadores, meus filhos, porque não é de muita importância no momento de que se exige as atualidades. Meus filhos, entendem que vos falo? Filho, por isso esse prosear. Muitas perguntas, mas as respostas não se tem muitos o que se acrescentar para aqueles que vos respondem. Muitas vezes as conversas saem ali apenas de interesse próprio, da satisfação momentânea da vontade mal conduzida. Mas o que é verdadeiramente importante, meus filhos deixam para trás. E quando meus filhos quiser pegar de volta o que se deixou para trás, muitas vezes será tarde. Muitas vezes será tarde, filhos. Muitas vezes será tarde. Pois o que se deixa para trás, meus filhos, nem sempre tem pegadas de revolta. Vêm as lembranças e a cada dia que passa vivem comparecendo mais como se fossem umas névoas. Aí vem um vento forte e joga areia nas pegadas que ficou para trás. E fica difícil, filhos. Muito difícil.
fica muito difícil voltar para trás e pisar nas mesmas pegadas que se pisou. E aí é necessário se formar um novo caminho, um novo caminhar com novas pegadas, para que se aprenda, filhos, novamente a importância que muitas vezes não se dá do descortinar das coisas às vossas frentes. E muitos se acham-se com os pensamentos turvos, com os pensadores confusos, com a falta de visão dos vossos futuros, sem vontade própria, assim, de se fazer o necessário, sem se levantar do lugar. E aí os filhos ficam pensando mil coisas nesse pensador e se esquecem de tomar uma atitude e de fazer as coisas mudar em vossa volta por si só, por si mesmos, filhos. Mas esperam muitas vezes os milagres, as bênçãos, as promessas daqueles que cometem as mesmas falhas que vós, e vós sai acreditando, e vós sai aceitando muitas das coisas que aqueles que falham como vós se colocam num pedestal de sábios, de que se sabe mais, só a ponto de vos ludibriar, filhos, de vos enganar e de lhe tomar posses. Essa é uma prosa, filhos, só uma prosa. Só uma prosa que nego velho veio aqui prosear, para que os filhos lembrem que o despertar, filho, é de cada um. O despertar, filho, muitas vezes vem doloroso, tira meus filhos do lugar bom, coloca num lugar ruim que incomoda. Mas é nesse lugar ruim que incomoda que os filhos têm coragem de se levantar. Se levanta e anda. Mas enquanto o lugar está bom, ilusão, bom na ilusão, os filhos estão acomodados. Mas quando as coisas mudam de lugar e que incomoda, é porque é um incentivo. É um incentivo, filho. É um incentivo pro filho sair do lugar. Mas não tenha raiva não, filho. E nem revoltas. E nem se ache que é a pior das criaturas que existe, por estar vivendo coisas que não quer viver, desgostos, desafetos, intrigas, fofocarias, intromissões em vossas vidas. Tudo isso são alfinetadas para que os filhos levantem do lugar e avancem. Filhos, louvado sejas o nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca foi, filhos, e que sempre está, levando a luz para cada coração. Mas depende desse coração deixar essa luz brilhar. E graças a Deus. E graças a Deus. Fica com as bênçãos desse nego velho. Fica com as bênçãos desse nego velho em Cristo Jesus, que olha a todos vós aqui com seu cachimbo a pitar, dentro desse casebre de taipa onde eu vivo, sentado nesse banquinho de madeira, com essa velhinha que é iluminar meu casuar. Não deixe essas velas que iluminam vosso casuar se apagar, filhos. Permanece com ela acesa, independente dos ventos que sopram querendo apagar.
Permanece com vossas velas interior acesas, iluminando os vossos caminhos, vossos passos, filhos, fortalecendo o vosso coração, fortalecendo os vossos pensadores, para que não fraquejem nas decisões quando tiver que tomar. Decisões não são fáceis, elas movem as coisas de lugar, faz acontecer, faz o sonho se realizar. Mas as decisões precisam vir revestidas da vontade. E a vontade de meus filhos tem que ser uma vontade forte, a ponto de tirar meus filhos de um lugar para o outro, mas para um lugar bom. Sair desse lugar ruim e ir para um lugar bom. E nego velho já vai. Nego velho passou aqui só para prosear. Prosear com voz missê, filho, que precisa sair desse lugar e tá sem força. E graças a Deus, e esse nego velho já vai. Em Cristo Jesus. E graças a Deus.